Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre o Ministério Infantil essa semana. Eu peço que todos escutem o vídeo até o final. Eu sei que às vezes, nossa, que vídeo grande, mas tudo que eu vou falar aqui é importante para a gente poder seguir, tá bom? Eu queria primeiro falar um pouco dos desafios, dizer que a gente está muito feliz com o envolvimento dos pais, com o envolvimento da família. Eu acho que a gente tem que começar a dar prioridade para algumas coisas. E a gente está bem feliz com o envolvimento de vocês em relação aos desafios, das crianças fazendo, dos pais se envolvendo, isso está sendo bem legal. A partir dessa semana a gente vai mudar um pouco, né? A estratégia não vão ser mais desafios. E eu queria primeiro falar um pouco de ontem, né? Todo mundo, a gente mandou lá no grupo, né? O link do culto infantil que a gente teve, né? O culto online. Na verdade, a gente não tem a tecnologia de colocar ele ao vivo, mas a gente está fazendo tudo com muito carinho, tá? A gente está se adaptando a essa nova realidade. E qual foi o objetivo do nosso culto online? Na verdade, que ele fosse feito com coisas que a gente tem em casa, né? Então, na hora do culto, tinha lá a plantinha que não tinha vida, a folhinha da planta. Então, a gente pode usar uma plantinha que a gente tem em casa, a gente pode usar papel para desenhar, a gente pode usar N coisas para poder contar, né, para poder falar da palavra de Deus para os nossos filhos. Então, na verdade, o culto, a gente não quis usar, por exemplo, fantoche. A gente não quis usar, não vai usar nada que vocês não possam ter em casa, porque na verdade o objetivo é que vocês entendam que esse culto a gente fez para as crianças, mas que a partir dessa semana a gente vai começar a dar sugestões de cultos domésticos, né? Então, que vocês pudessem entender que não é tão difícil assim, né? A gente pode usar os recursos que a gente tem. Depois a gente quer ouvir um pouco do que vocês acharam, né? Se vocês quiserem colocar aqui no grupo sobre o culto online, se vocês assistiram, se a criança assistiu, e dar esse feedback pra gente, tá bom? Em relação aos próximos dias, né? Nós vamos, como já disse, a gente vai começar a dar sugestões para vocês de cultos domésticos. Esses cultos eles foram produzidos pelas nossas líderes, nós somos 8 no total, tá? Incluindo as duas líderes de berçário, né? Líder e vice-líder. Então cada uma fez uma quantidade de cultos, produziu uma quantidade e nós fizemos tudo com muito amor e carinho, assim, pedindo direção a Deus. Então nós temos certeza que vão ser dias abençoados, a gente está numa expectativa muito grande em relação a isso, porque a gente sabe que Deus tem grandes coisas para fazer na vida das famílias, na vida das crianças. Então, assim, a gente pede que vocês realmente se envolvam. Sabe por quê? Porque esse momento de evangelização dos nossos filhos, ele tem que ser prioridade pra gente. A gente tem que colocar ele na nossa rotina. Porque quando você coloca na rotina, é mais difícil. Então, por exemplo, vou botar agora que eu tô de quarentena. Só que quando eu voltar a trabalhar, aquele horário já é ocupado por uma outra coisa que eu faço. Então não faz isso, né? Bote o culto, comece a fazer num horário que provavelmente quando a rotina normal voltar, ele continue sendo naquele horário, que você continue destinando aquele horário para a evangelização dos seus filhos, que às vezes é 20 minutos no dia, é 30 minutos no dia, que vai fazer uma diferença para a vida inteira do seu filho. Então, assim, tem coisas que não tem preço, tem coisas que devem ser prioridade na nossa vida, e isso é uma delas. Tá? Então vou falar um pouco de como é que vai ser esses cultos. O culto ele vai ser dividido em algumas partes, então vai ter louvor, versículo, aplicação da palavra, oração e ato profético. Então, assim, o louvor. Como é que é o louvor? O louvor vai ter uma sugestão de louvor que a gente vai dar. Não precisa ser esse o louvor que você vai fazer na hora. A ideia é que vocês louvem e adorem ao Senhor. É um momento de adoração. E a criança ela precisa entender isso. Como é que ela vai entender isso? Se você explicar para ela que louvar é diferente de cantar e que a gente precisa entender a palavra que está sendo dita, a gente precisa entender o que o louvor está falando. Porque se a criança vai encha-me, 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 Senhor, enche-me de quê? Né? A criança ela simplesmente vai cantar, ela não vai sentir, ela não vai louvar, ela não vai adorar. Então que se vocês forem colocar algum louvor, mesmo os louvores que a gente sugeriu, ouçam primeiro
ouçam a palavra, expliquem o que o louvor vai falar, para que na hora que a criança louve, ela louve de todo o coração, ela louve com entendimento e que realmente seja um momento de adoração, tá? Em relação ao versículo, vai ter sempre um versículo, tá? E a aplicação da palavra é a forma como a gente vai entender o versículo e colocar em prática, tá? Então, o que vai ser isso? Você vai ter que explicar para o seu filho de uma forma que ele entenda, né? De uma forma que seja nítido para ele, que ele vivencie aquilo ali. O que vai acontecer? Tem crianças de várias idades, né? Tem crianças de 2 anos até 11 anos, né? No Ministério Infantil. Então, cada uma vai ter um entendimento, cada uma tem uma realidade. A gente precisa adaptar isso de acordo com a realidade dos nossos filhos, tá? Eu tenho uma filha de 3 anos e eu vou adaptar de acordo com a realidade dela. Ah, Lorena, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho como fazer. E aí, assim, a gente usa o que a gente tem em casa, como eu já falei. Então, assim, na minha casa tinha tem uns copos descartáveis que eu coloquei carinhas, né, para trabalhar, que a gente pode trabalhar N coisas, né? Pode ser um discípulo assustado, triste, pode ser uma pessoa assustada, triste, feliz. E aí a gente pode trabalhar de várias formas. Você pode pegar papel e recortar em formas de pessoas, né? Menina, menino, a criança pode desenhar e depois a gente pode contar a história. Se vocês quiserem, depois eu ensino a fazer, é bem fácil. Então, são coisas que pra gente vai ser possível, vai ser viável, e essa foi a nossa intenção, tá bom? De acordo com o que a gente for soltando, se vocês quiserem sugestões, a gente pode dar também, a gente pode trocar no grupo sugestões de como pode fazer a aplicação daquele culto doméstico do dia, tá bom? Oração. A oração é um direcionamento, você não precisa repetir o que está ali, muitos nem tem como repetir, né? Na verdade, é para você entender para onde a sua oração tem que ser direcionada naquele dia, tá bom? Ato profético. O ato profético, ele tem grande impacto no reino espiritual. Então, que você, quando for proferir, quando você for falar, que o seu coração esteja cheio de fé, né? Que nosso coração esteja cheio de fé, para que isso entre no coração dos nossos filhos, né? É diferente de você orar por eles, é você profetizar na vida deles e fazer isso com toda a sua fé. Então, vocês vão ver a diferença que vai ter na vida do coração dos seus filhos a partir do momento que vocês começarem a proferir palavras, que as nossas palavras como pais têm um impacto muito grande, né, na vida dos nossos filhos e no reino espiritual. Então, que o nosso desejo é que essa semana seja o início, só o início, do que a gente vai viver a partir de agora. Eu creio que Deus vai restaurar famílias, vai restaurar laços, vai capacitar pais e mães nessa missão de evangelização das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, assim, nós queremos que vocês vivam isso e que vocês realmente abracem isso e que seja momentos maravilhosos em família. Pai, mãe, filhos. Não é uma missão só da mãe, não é uma missão só do pai. Nós somos pais e igualmente responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Então, o culto em família, o culto no lar, ele não deve ser só mãe e filho, ele deve ser a família inteira vivenciando aquilo ali, tá? Então, assim, tirem um tempinho e faça com seus filhos. Nós queremos que vai ser uma bênção. Só para finalizar, né, para deixar isso com vocês, durante nossas produções, nós tivemos um depoimento de uma das líderes, que é uma das líderes do berçário, que a gente achou muito legal. E eu pedi que ela gravasse um vídeo falando um pouco desse depoimento, desse testemunho da vida dela, para vocês entenderem um pouco a importância, né, como é importante dar prioridade a esse momento e como é importante fazer com que isso se torne rotina na nossa família, tá? Então, fica aí um pouco com o depoimento dela e essa semana eu creio que vai ser uma semana de grandes mudanças, tá bom? Amém. Paz, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Meu nome é Anaquete, sou casada com o Flávio, tenho 4 filhos lindos
e venho aqui dar o meu depoimento, meu testemunho sobre a Devocional Kids. Eu sou uma das líderes do Ministério Infantil, do berçário, e a nossa líder Lorena nos deu um desafio para cada uma de nós de fazermos devocionais para os filhos de vocês. E aí eu me vi meio atordoada, porque eu nunca fiz devocional, né? Eu nunca escrevi uma devocional. A minha devocional sempre estava pronta para mim, né? E aí, quando eu comecei a estudar, a pedir ajuda, a falar com um e com o outro, e falar com Deus, né? Como fazer, Deus veio à minha mente as lembranças dos meus filhos quando eram pequenos. Gente, eu já tenho um filho casado, né? Então, eu não tenho um filho mais pequeno. E aí veio a lembrança das minhas preocupações de manter uma casa limpa, de fazer um bom alimento, de ter tudo na hora certinha. Eu era meio assim, psicótica com essas coisas. E Deus me fez lembrar que eu me preocupei com tantas coisas que não era tão importante. O que era mais importante eu esqueci, eu não fiz, né? Eu sou cristão, nós somos cristãos há um tempo e eu não tive esse direcionamento, né? E também não procurei. Eu não culpo ninguém, eu também não procurei, né? Esse direcionamento. E vocês estão tendo a oportunidade de ter esse direcionamento, né? Deus colocou no coração da Lorena e, gente, assim, eu fiquei impactada. Eu sei que eles não são mais pequenos, não são pequeninos, mas a partir de ontem, né, iremos junto, eu e meu marido, fazer devocional com os nossos filhos, com os dois que estão conosco, né? E isso vai ser uma forma de evangelizar o meu outro filho. Então, gente, não perca tempo. Não espere quando seus filhos estiverem grandes. Comece a fazer desde pequeno, porque isso é importante. É mais importante do que ter uma casa arrumada, do que ter um monte de coisas supérfluas. E esse tempo que nós estamos tendo forçado, não é forçado. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus está preparando, está nos ensinando a ter tempo com nossos filhos e tempo com qualidade, né? É isso que nós devemos ter, tempo com qualidade. Então faça a devocional, ela é importante. Ela vai mudar a vida do seu filho e tenha certeza que eles irão passar para os filhos dele. E eu creio que os meus filhos, né? Meu filho de 19 anos vai ser tocado nessa devocional diária que iremos fazer, tá? Fiquem na paz, aproveitem, tirem foto, publiquem nas redes sociais e chama um amiguinho, manda pelo WhatsApp, evangelize também com essa devocional, que eu tenho certeza que vai impactar muitas famílias. Fique com Deus e até breve.